Irmãos, nos próximos dias nós vamos fazer um estudo. Eu estou tentando evitar pegar uma série longa de estudos agora. Final de ano é meio complicado, né? Então a gente está pegando assuntos assim mais curtos, vamos dizer, ou mesmo isolados, né? Eu não tenho feito nenhuma série de estudos. Eu quero pegar agora, a gente vai ocupar talvez alguns domingos para estudar sobre os dois, alguma coisa sobre os dois oficiais da igreja, o pastor e o diácono. Nós vamos ver alguma coisa sobre o pastorado hoje, tá? Não sei se a gente vai concluir, creio que não, mas quem sabe dá tempo, se não alongar muito, né? Mas vejam bem, nós vamos começar lá por 1 Timóteo 3. Tá? Podem abrir lá já, mas antes eu quero fazer alguns comentários, porque eu sei que isso não acontece com a gente, irmãos. Nós aqui, eu acho que somos, acredito, né, que todos nós sejamos bem esclarecidos com relação a isso. Esse estudo até vem mais assim no sentido de um reforço, mas ao nosso redor tem muitas ideias bem erradas a respeito do pastorado, por exemplo. Tem muita gente que associa pastor é dono de uma igreja, porque de fato tem muitas igrejas por aí que os pastores são donos delas, né? Eles fundam e a igreja do fulano de tal. Começa com uma igreja, né? Uma igreja local, e depois até algumas viram uma verdadeira denominação com várias filiais. Mas pastor não é, né? Biblicamente, a gente quer pegar assim um enfoque. O que é o pastor no Novo Testamento? Essa figura do pastor. O pastor não é dono de igreja, de jeito nenhum. Nós vamos ver inclusive versículos que falam sobre isso. Tem uma ideia assim, se criou uma pompa em torno de pastores que a gente vê assim. Hoje tem muitos que estão até desmistificando essa questão, estão mais despojados, tal. Alguns até demais, mas pastor sim pegou a conotação de um executivo engravatado, né? Tipo de uma elite, é o presidente. Às vezes a gente, quando trabalhava numa grande empresa, né, a gente via quando passava o presidente da companhia, né, a gente até abria passagem para o cara, todo impecável, né, engravatadinho, e a gente via com respeito, né? Esse é o homem mais importante da empresa. Assim muitos veem os pastores, né? Como, né, alguns pastores que adotaram essa postura, até por tradição isso acabou ficando, né? O pastor é alguém especial, diferente. Até comentei um pouco antes hoje, né? Que até algumas pessoas acreditam que a oração do pastor tem um poder diferenciado. O que a Bíblia diz é que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não fala especificamente, a oração do pastor pode muito em seus efeitos. O pastor deve ser alguém justo, alguém temente a Deus. Então a oração dele é poderosa nesse aspecto, tanto quanto de outros irmãos tementes a Deus. Não tem nada de sobrenatural na oração do pastor, né? Porque, sabe, aquela figura do executivo, o maioral ali, acaba colocando o pastor num grau superior à igreja. E não é isso que a gente vê no Novo Testamento também. Eu vou antecipando algumas coisas aqui do que não é. O que não é um pastor. Então ele não é dono da igreja, não é nenhum executivo engravatado. Agora está muito em voga assim, pastores são grandes teólogos.
O pastor precisa ser um conhecedor da palavra de Deus, mas ele não precisa ser necessariamente um teólogo, tá? Assim, eu digo, em termos de formação. Tanto que muitas denominações, mesmo os batistas, adotaram muito esse negócio de fazer o seminário. Você tem que se formar. As pessoas não são chamadas ao pastorado, elas são formadas pastores. Ele se torna bacharel e depois fica só na expectativa de uma igreja para onde ele vai trabalhar. E ele é reconhecido ali, mas acaba se passando a ideia de que o pastor é alguém formado em teologia. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não fiz seminário, né? Nem nível superior eu fiz, mas o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus e de algumas matérias auxiliares é bastante importante para a gente. Tá? Eu não nego a questão do conhecimento, da busca do conhecimento, mas o pastor não é necessariamente vamos dizer assim, alguém graduado. Tá? Se um pastor ele fizer um seminário e não se comprometer com o seminário, não se corromper com coisas que estiverem lá, sem problema. A gente tem até a experiência do pastor Paulo, tentou fazer seminário, ele procurou um que tivesse boas indicações, um bom seminário, e ele mesmo desistiu, não se sentiu bem, não agradou. É difícil suportar, porque ele viu que mesmo que é indicado como um dos bons, não é tão bom assim. De fato, eu acredito que a melhor formação do pastor é ele se aprofundar nas Escrituras. Ele precisa ser um profundo conhecedor da palavra de Deus. Sim, quanto mais, melhor. Aliás, todo crente deveria ser um profundo conhecedor, seja pastor ou não. Tá? Mas eu quero dizer assim, o pastor não é necessariamente alguém com formação cultural. Tem pessoas que valorizam hoje, eu vou procurar uma igreja. Deixa eu ver. Aquela igreja tem um pastor que é autor de vários livros. Se preocupa assim com essa formação dele. Ele é alguém importante porque ele já escreveu vários livros, ele é formado, ele é teólogo, ele é pós-graduado, ele é graduado em tal e tal matéria, estudou no exterior. As pessoas estão olhando muito isso, né? E esses vão pastorear grandes igrejas, na maioria das vezes. Mas não é esse o espelho, não é essa a imagem do pastor que nós encontramos no Novo Testamento, irmãos. Não tenho nada contra pastores que escrevam livros, pelo contrário, eu bem gostaria de ter a capacidade de conseguir escrever um livro. É um desejo meu, quem sabe ainda faço até morrer, né? Eu acho uma coisa bem legal escrever um livro sobre uma matéria, né, que a gente adquira um bom conhecimento que possa ser útil a outros. Mas isso não tem nada a ver com ser um pastor. Também tem pessoas que confundem que um pastor é aquele grande evangelista. Todo crente deve ter a preocupação de evangelizar. Mas tem pessoas que confundem, que acham que porque alguém tem uma grande capacidade de evangelizar, então ele deve ser pastor.
Se nós olharmos para o Novo Testamento, também nós vamos ver que não é bem assim. Porque o que se requer do pastor não é propriamente, né, para desempenho dessa função, não é propriamente a questão de ser um grande evangelista, um grande evangelizador. Claro, ele tem que ser um evangelizador como um crente, como qualquer crente. Né? Ter a preocupação de anunciar Cristo para as pessoas. Mas não é a capacidade evangelística dele que faz dele um pastor. Então nós encontramos aqui, nós podemos ver essas coisas, já que eu mencionei, quando Paulo deu aquela orientação. Nós não vamos ler o que ele diz em Tito, porque é basicamente a repetição do que ele faz aqui a Timóteo. Né? Então nós vamos passar aqui, não vamos fazer um estudo detalhado de cada qualidade, não, mas eu quero que a gente tenha um retrato geral. Não é a nossa intenção destrinchar todas essas qualificações requeridas. Mas ele começa dizendo assim, olha, vamos ao texto. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Ele diz, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então ele diz, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Bom, então esse nosso texto inicial aqui fala a respeito de como Paulo ensina que deveriam ser os pastores. Timóteo, oriente aí, né, a igreja, e isso era para orientar até as demais igrejas, que elas constituíssem pastores. Mas como deveriam ser? Ele começa dizendo, essa é uma palavra fiel, digna de crédito, tá? Então, atentem a isso, porque isso é importante. Se alguém deseja o episcopado, faz boa coisa. Se alguém deseja o pastorado, é bom. É bom que tenha esse desejo. Excelente obra deseja. É uma coisa excelente, muito necessária, importante. Necessária na igreja, importante para a vida da igreja, né? Ter pastores. Olha, a gente vive um tempo onde existe uma carência de pastores. E muitas vezes onde levanta alguém que não tem as qualificações. É raro, então precisa ter pessoas que se disponham para isso. Mas, irmãos, de onde nós vamos tirar os pastores? Para alguém desejar o episcopado, de verdade, biblicamente, tem que ser alguém que se dispõe para a obra. Se não for alguém que se dispõe mesmo para a obra de Deus, e ele de repente inventa de querer ser pastor, isso soa muito estranho. A motivação dele pode ser outra, tá? Pode ser que ele seja um neófito, empolgado com a coisa. Isso é natural entre os neófitos. Neófito é o quê? É o recém-nascido, uma pessoa recém-convertida, imatura. Tá?
ele é imaturo na fé e ele imagina que o pastorado seja uma coisa que ele não sabe direito o que é, e ele nem está devidamente engajado no trabalho da igreja, na vida do dia a dia da igreja, e ele de repente quer ser pastor. Pode ser que ele seja, o que talvez seja mais perigoso, pode ser que ele seja alguém avarento, apegado ao dinheiro, começa a vislumbrar um modo de vida, e talvez até se for uma igreja com uma condiçãozinha um pouco melhor, né, pensar num salário de maior vulto do que ele tem a capacidade de ganho no trabalho dele. Às vezes alguém que não tem uma formação que lhe permita um salário mais elevado, e ele pensa, peraí, se eu for pastor, a igreja pode me pagar, né, um salário talvez semelhante ao que o pastor atual recebe, ou ele vê se está sem pastor, né, ele acha, entra 5, 7 mil, 10 mil no caixa da igreja por mês, dá para a igreja pagar um salarião, 5, 7 mil, né? E quando ele pensar que ele talvez só teria condição lá fora de ganhar um saláriozinho mínimo, né? Um salário bem inferior a isso, aí a cobiça pode despertar esse interesse. Isso é perigoso. Mas não, se alguém realmente deseja o episcopado, o desejo natural, ele é despertado por Deus até através de um envolvimento com a obra, irmãos. Eu falo isso até por experiência própria, né? Eu fui me envolvendo com as coisas da igreja, e eu senti, assim, num determinado momento, que eu não conseguiria viver sem aquilo. Eu senti desejo de ir além, de poder servir naquilo, porque eu vi que era útil e que Deus poderia, de alguma maneira, me usar naquilo. Apesar de enxergar em mim, né, muita debilidade, mas a gente tem que olhar e falar, bom, eu preencho esse currículo aqui, né? Ainda que de modo assim, vamos dizer assim, que a gente veja, bom, não é que eu seja tão forte, né? Vigilante, sóbrio, honesto, eu sou o máximo nessas coisas. Não, aliás, se a gente pensar que é o máximo, já tropeça por aí, né? Porque é natural até que haja uma relutância, porque a gente enxerga, poxa, eu precisaria ser mais isso, eu precisaria ser mais fiel, eu precisaria ser melhor nisso ou naquilo. Mas a questão é que não pode faltar. Mas nós devemos ver, irmãos, que os que almejam o episcopado, né, o pastorado, eles têm que preencher esses requisitos. Então a gente vê aqui como deve ser um pastor. Ele deve ser irrepreensível, aqui parece que ele está falando seu comportamento, seu testemunho diante dos irmãos. Então a gente pode imaginar que uma situação, alguém que, sei lá, que é inconstante, que já deu problemas na igreja por mau testemunho, a gente precisa ficar com o pé atrás, né? Pode ser que isso tenha ficado lá para trás na vida dele, e hoje isso já não represente mais um problema. Tem coisas que passam. Aí nós vemos, não, hoje esse irmão é irrepreensível. Ainda que no passado, talvez na imaturidade dele, talvez ele tenha sido fraquinho, vacilante, né? Mas se firmou, e hoje nós podemos ver esse irmão como alguém realmente com um testemunho irrepreensível diante de nós. Ele fala também depois assim de irrepreensibilidade diante do mundo, né? No versículo
7. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Então, o que me parece aqui é que essa irrepreensibilidade aqui ele está visando a questão interna. A gente vê, ele não tem problemas lá fora que vão comprometer o nome dele, tanto quanto a gente vê aqui entre a igreja, como ele é de bom testemunho, né? Marido de uma mulher, muito se debate a respeito disso, muitas igrejas falam, não, aqui quer dizer, né, muitos teólogos, muitos estudiosos entendem assim, simplesmente, não, o que está dizendo aqui é que ele não pode ter 2 mulheres. Então, a gente aqui viaja de um monte de pontos de vista, né? Alguns dizem, não pode ter várias mulheres. Tá. De uma vez, ao mesmo tempo, de ser bígamo, polígamo, não pode. Mas outros falam, não, ele não pode ter tido 2 mulheres, então divorciado também não pode, né? Então, divorciado, ele já casou uma segunda vez, então ele tem 2 mulheres. Alguns não aceitam nem viúvo, né? Ele enviuvou e casou de novo. Bom, todas essas coisas aqui a gente tem que adequar à questão bíblica, irmãos, para ter um entendimento melhor, né? Outros já desprezam totalmente isso aqui. Não, isso aí não se requer. Tanto que muitas igrejas consagram pastores solteiros. O pastor Steve mesmo, ele relata, ele foi ordenado sendo solteiro ainda. Mas ele mesmo, eu vi uma vez, ele testemunhando a respeito disso. Eu fui ordenado solteiro, numa igreja batista, independente, nos Estados Unidos. Mas hoje eu não aceitaria isso, porque hoje eu entendo que era errado. Que é errado, né? Nós adotamos o mesmo entendimento que o pastor deve ser casado. Agora precisa tomar cuidado também, porque tem um monte de rapaziada que quer, um monte não, porque não tem tantos, mas eu já vi vários que de repente ele enfia na cabeça que ele quer ser pastor, aí ele sai caçando alguém para casar de qualquer jeito. Aí precisa tomar cuidado, não é isso. Deixa Deus agir naturalmente. Enquanto Deus não levantar alguém para ser, né, para ele poder casar naturalmente, é porque Deus ainda não quer ele no ministério. Vai trabalhando, vai servindo a Deus. Quem sabe isso é para o futuro, né? A gente não deve atropelar as coisas. Mas assim, a gente vê, ele precisa ser essas coisas. Por que ele tem que ser marido de uma mulher? Bom, isso está ligado também ao versículo 4, que ele governe bem sua própria casa. Ele tem que ter uma casa, governe sua casa. Por quê? Aí nós vamos ver, afinal, ele vai governar a igreja. O pastor tem a função de conduzir a igreja. Ele não é o dono dela, mas ele governa num sentido humano. Ele conduz, ele orienta a igreja. Agora, se ele não sabe cuidar da própria casa, como é que ele vai cuidar da igreja? O argumento é simples. É por isso que ele tem que ser casado. E de preferência, até, eu diria, que tenha já seus filhos. Mas dizer, alguém que é um irmão fiel, que é casado, bem casado direitinho, mas vamos dizer, por alguma coisa o casal não pode ter filhos, ele não pode ser pastor? Não é isso que o texto está dizendo. Se não tiver filho, não pode ser pastor. Mas ele está mostrando, e a gente tem que pegar o aspecto, de que ele tem a sua casa sob controle, bem conduzido, sobriamente. Por quê? Isso tem a ver com o que é o pastor. Ele vai conduzir uma igreja, e ele deve conduzir a igreja da mesma maneira que ele conduz sua casa. Ele precisa amar, ele precisa ser atento, né? Ser vigilante. Por quê? Porque aquelas pessoas vão estar, de certa forma, sob os cuidados dele. Deus está usando ele para isso. Tá? Ele não deve ser cobiçoso, não deve ser dado ao vinho, nem espancador, ou seja, alguém descontrolado.
não deve ser alguém apegado às coisas materiais. Infelizmente, tem muitos lobos que realmente visam ganho no meio das igrejas, né? Mas um pastor não deve servir por dinheiro. Então, eu me alegro de ver, né, que vários irmãos nossos que servem hoje no pastorado, eles entraram para o pastorado sem nenhuma promessa, sem nenhuma perspectiva de ganho. Eles entraram no pastorado porque eles almejavam servir o Senhor. A maioria de nós trabalha fora para o sustento da sua casa. Não é o ideal para a vida da igreja? De certa forma, não. Mas, por outro lado, isso elimina aqueles que visam ganho. A maioria dos pastores acaba tendo um auxílio, alguns até um auxílio bom com o tempo, né? São reconhecidos pela igreja, e nós vamos ver sobre isso. Mas eles não entraram naquela condição, né, ganhando bons salários ou visando isso. São irmãos que entraram no ministério para servir ao Senhor, e a igreja viu neles essas qualificações. Então, o que um pastor, ou um candidato a pastor, deve preencher esses requisitos aqui, para que ele cuide bem da casa de Deus, para que ele não seja um mero aproveitador, né, ou coisa assim. A responsabilidade do pastor, a gente vê que as qualificações têm a ver com a responsabilidade dele. Vamos ler em Atos, capítulo 20. A gente tem alguma coisa que eu julgo bem interessante a respeito disso aqui. Paulo, naquela sua viagem derradeira, onde ele passou perto de Éfeso, na volta, ele estava voltando para Jerusalém, e ele mesmo sabia, Deus de alguma maneira revelou a ele que ele não voltaria mais a Éfeso. E ele passou, nem entrou em Éfeso, ele parou em Mileto, uma cidade próxima, portuária, e mandou chamar os pastores da igreja de Éfeso, que alguns entendem que seja não só da igreja de Éfeso, mas daquelas igrejas ao entorno, porque ele fala que de vários pastores que foram chamados a se encontrar com ele. E ele, no discurso, para esses irmãos que eram pastores, seja da igreja local em Éfeso, seja das igrejas da região, não importa aqui, mas eram vários pastores, Paulo se dirigiu a eles falando sobre o cuidado que eles deveriam ter. Qual era a responsabilidade deles fica bem claro aqui. E assim, a responsabilidade dos pastores em geral. Versículo 28, Atos 20, 28, ele diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai. Olha, lá em Timóteo ele fala que uma das qualidades é ser vigilante. Então ele lembra aqui, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Aqueles 3 anos que Paulo passou com eles lá. Agora, versículo 32, agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então eu quero tirar aqui algumas coisas que a gente pode aprender desse texto. Primeiro, ele diz, olhem primeiramente por
vocês mesmos. Olhai por vós. Por quê por vós? O pastor precisa ser alguém muito atento à sua condição espiritual. Quando eu não estou bem espiritualmente, eu não estou bem suficiente, né, forte para ajudar o meu irmão. Os líderes são visados. É mais do que provado isso na prática, não é só teoria. Satanás visa muito os líderes das igrejas. Quando alguém se dispõe a servir a Deus mais firmemente, pode ter certeza que o diabo vai virar um canhão para ele. E no pastorado não é diferente, muito pelo contrário. Pode se preparar que vem chumbo, provações. E não é só quando entra, é ao longo da carreira. A gente precisa estar atento, vigilante, para tentar estar suficientemente forte. Isso eu diria, irmãos, não querendo desanimar aqui os nossos jovens, né? Mas que é uma das maiores dificuldades que a gente tem. De lutar e se manter forte o suficiente, porque nós somos carne e osso. Os pastores, eles são crentes de carne, né? Pessoas de carne e osso como todos os outros. Não são super-homens. Vocês têm a prova disso aqui. São pessoas simples. Tá? Mas a gente precisa lutar contra a carne, lutar contra as nossas fraquezas. Nem sempre a gente ganha, mas a gente precisa ser vigilante. A gente tem problemas, a gente tem cansaço, a gente tem problemas em casa, como todo mundo tem. Mas precisa estar vigilante para que aquelas coisas não estejam derrubando a nossa condição de estar sendo útil para os outros. Então, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. O rebanho aqui é a maneira, né? Já que ele está falando, o título aqui usado na Bíblia não é pastor. Já repararam isso? O título empregado é bispo. Mas tem gente que separa, né? Pastor é uma coisa, bispo é outra, ancião é outra. Não, são expressões relativas ao mesmo cargo. Tá? E nós podemos chamar de pastor o bispo, porque justamente é quem cuida do rebanho. Quem é que cuida de rebanho, gente? É pastor. Tá? Então fica notório que o bispo e pastor é a mesma coisa. Ele fala que o bispo, né, os pastores, os bispos ali, tem a necessidade de apacentar o rebanho, olhar pelo rebanho, estar cuidando dele. O rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. O Espírito Santo é que levanta e coloca pastores naquelas igrejas, e Paulo estava falando, Deus colocou vocês como bispos, como pastores desse rebanho aqui em Éfeso, ou desses rebanhos aqui da região. Então, estejam atentos por vocês, para que vocês possam estar firmes para poder cuidar deles. Eles estão debaixo do cuidado de vocês. O Espírito Santo colocou vocês para cuidar deles. Para apacentardes a igreja de Deus. Então aqui nós vemos a função do pastor. Apacentar. Apacentar quer dizer conduzir para os pastos, alimentar. A forma que um pastor, falando literalmente, né, pastor de ovelhas, como é que ele trabalha?
Ele conduz o rebanho, ele protege o rebanho, ele leva o rebanho a lugares onde haja água e haja pasto para eles se alimentarem, né? Onde haja bons pastos, certo? Quando o pasto ali foi devastado, aqui não tem mais alimento necessário, ele vai conduzir progressivamente ao alimento, aonde tem alimento que o rebanho precisa. Isso é apacentar, é conduzir para alimentar. O pastor não pode levar o rebanho para longe de onde haja água, ele vai matar todo o rebanho de sede. Então, o pastor da igreja, ele tem essa função de conduzir o rebanho que não é dele, é de Cristo, para onde haja alimento verdadeiro, onde a igreja seja alimentada, dessedentada. É difícil isso para a gente muitas vezes. Enxergar o que é que a igreja está precisando. Mas o pastor tem que buscar estar atento para conduzir para alimentar, sim. O que mais a gente pode ver nesse mesmo texto, irmãos? A preocupação de Paulo, bom, primeiro, não podemos passar por cima disso, né? Ele fala que o Espírito Santo constituiu vocês bispos sobre esse rebanho, mas lembrando de uma coisa que nós vamos ver mais tarde, enfatizado por Pedro também, né? Para apacentar as igrejas de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Não, quem foi que resgatou? Quem foi que comprou? Deus mesmo, com o seu próprio sangue. Esse versículo que eu adoro usar ele contra os testemunhos de Jeová. Porque todo mundo sabe que o sangue que foi vertido foi o de Jesus. Paulo diz que foi o sangue de Deus mesmo. E aí? Se eles dizem que Jesus não é Deus, né? Pegaram? Aqui eles tropeçam feio mesmo. Não tem. Mas o que a gente vê aqui vamos aplicar. O pastor sempre tem que lembrar que aquele rebanho não lhe pertence, pertence a Deus. Foi Cristo mesmo quem resgatou. Então, nós estamos com a missão como mordomos, né, de cuidar de alguma coisa que não é nossa. Cuidar de irmãos que são rebanho de Jesus Cristo. Todo pastor vai prestar contas ao sumo pastor, que é Jesus Cristo, porque o rebanho é dele. Paulo tinha essa mesma preocupação, como um apóstolo, mas ele era, de certa forma, um pastor. O cuidado de todas as igrejas consumia Paulo. Ele não era um pastor de uma igreja local, mas ele era um pastor. Paulo era evangelista, abriu, né, muitas frentes de trabalho, muitas igrejas, mas ele tinha uma preocupação pastoral de cuidar da igreja. As cartas dele provam isso. Paulo era, na sua essência, um pastor, de instruir a igreja, de alimentar, de preparar. Ele queria ver aquelas igrejas, aqueles irmãos firmes. É isso que configura o papel de um pastor. A preocupação dele em ver o rebanho saudável. Irmãos, vocês não sabem como consome a gente de ver quando a igreja está fraca, quando a gente vê a debilidade e pesa sobre a gente isso. Nem sempre a gente tem a certeza, mas fica aquela coisa: será que eu sou o culpado? Será que é por minha culpa? Eu não estou trazendo o alimento necessário? Isso consome o pastor. Faz parte. Paulo tinha a preocupação de que eles estivessem todos firmes, porque
ele sabia que não estaria mais entre eles. Ele fala: eu sei que depois da minha partida vão entrar lobos cruéis, e até dentre vós mesmos vão se levantar alguns que vão transtornar as coisas. Então, mais uma vez, né, nós chamamos a atenção. Portanto, vigiai. Lembrem-se de tudo que eu ensinei a vocês. Né? Paulo está dizendo aqui: lembrem que eu gastei 3 anos com vocês. Aqui foi um seminário, né? Já pensou que legal você passar 3 anos? Ia gostar dessa, Vitor? Bruno? Passar 3 anos o apóstolo Paulo com vocês? Todo dia. Não, falando aqui os jovens, né? Tô vendo se eles topariam esse seminário com Paulo, né? Mas quem não gostaria? Todo dia. Ou a gente ia ficar inventando muita desculpa. Ah, ó Paulo, hoje eu não vou não, porque eu tenho tal coisa para fazer. Né? Será que a gente ia tratar com desdém, assim? Bom, Paulo tinha essa preocupação e fala para eles: olha, eu ocupei aquele tempo, aqueles 3 anos com vocês para ensinar o máximo possível. Noite e dia, admoestando vocês com lágrimas a cada um de vós. Importante aqui no final do versículo 32, irmãos, quando ele diz: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. É isso, Paulo direciona eles: voltem-se a Deus. Eu não vou estar mais com vocês, mas agora voltem-se a Deus e a sua palavra. É o que vocês vão precisar. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. O pastor é alguém sustentado por Deus. É bom quando a gente tem a oportunidade de poder também, sendo pastor, sentar e ouvir de outros. Mas muitas vezes o pastor não gosta desse privilégio. Às vezes não tem outros. Ele tem que buscar exclusivamente, né, particularmente com Deus, para se alimentar, para poder alimentar os outros. Mas, de qualquer maneira, o nosso recurso, a nossa edificação, ela provém sempre de Deus e da sua palavra. Então nós vamos parar por aqui hoje, irmãos. Eu acho que, no sentido que a gente se propôs, já dá para ter uma boa visão, né, do que é verdadeiramente um pastor. Você consegue enxergar nessas palavras que a gente viu de Paulo a Timóteo e aqui aos pastores de Éfeso? Você consegue enxergar aquele executivo engravatado? Não, né? Um dono de igreja? Não. Será que eles eram grandes teólogos? Bom, eles estudaram com Paulo, né? Mas Paulo fala das necessidades que eles tinham de se voltar, se aprofundar na palavra, se apegar a ela. Será que eles eram grandes evangelistas? Não sei. O que Paulo fala é que eles tinham que cuidar do rebanho. Como pastores, eles tinham o dever de apacentar, de cuidar daquele rebanho, aqueles convertidos que estavam lá. Na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos ver como os pastores devem servir e como a igreja deve agir com eles.